Sejam bem-vindos para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre barras de aço, submetida à força cortante. Então a gente viu na aula passada que em função da esbeltez da alma que compõe, da chapa, que compõe a alma do meu perfil, eu posso ter três modos de colapso por cisalhamento. Aqui, nessa primeira região, quando a esbeltez da alma e do meu perfil é menor do que λp, significa que eu tenho plastificação total da alma do meu perfil por tensões cisalhantes, certo? Quando a esbeltez do meu perfil está entre λp e λr, então eu tenho flambagem inelástica, ou seja, a alma do meu perfil sofre flambagem provocada por tensões cisalhantes, acompanhadas de escoamento do meu material em algumas regiões. E no outro extremo, quando a esbeltez do meu perfil é maior do que a esbeltez da alma do meu perfil, é maior do que λr, então significa que eu tenho a flambagem elástica, flambagem elástica. Então significa que a alma do meu perfil vai sofrer uma flambagem, uma instabilidade, sem que o aço sofra escoamento, tá? A gente deduziu, inclusive, quem são essas esbeltezes, que separam esses três modos de ruptura por cisalhamento. Tudo bem? Vamos agora colocar isso de uma forma mais prática, para que a gente possa visualizar o impacto, da esbeltez dos painéis no cálculo da resistência ao cisalhamento. Então, suponha que vocês estão verificando um perfil, com relação à força cortante, e aí vocês colocaram enrijecedores na alma desse perfil, dividindo ele em painéis, e a distância de uma chapa enrijecedora à outra é igual a Azinho, seguindo a mesma simbologia apresentada na NBR 8800. E a altura, da alma desse meu perfil, H, imaginando que ele seja aqui um perfil soldado, vai ser igual à altura da chapa que compõe a alma desse nosso perfil. Então vamos imaginar duas situações. A primeira situação, eu tenho chapas dos enrijecedores, distantes uma da outra, de tal forma que a relação A sobre H é igual a 4, Ou seja, eu tenho enrijecedores com espaçamentos grandes, relativamente grandes em relação à altura da alma do meu perfil. Nessa situação aqui, se eu voltar lá na definição da aula anterior, esse KV, o KV que determina aqui, o KV que determina a resistência por cisalhamento dessa nossa alma, ele tem dois valores possíveis. Ele é igual a 5 quando as almas não têm enrijecedores, ou quando a relação A sobre H é igual a 3. E o KV é igual a essa outra equação aqui, quando nós temos enrijecedores com espaçamentos, vamos dizer assim, da mesma ordem de magnitude da altura do meu perfil, da altura da alma do meu perfil. Então, voltando aqui para o tema da aula de hoje, se eu tiver A sobre H igual a 4, o meu KV vai valer 5, KV vale 5. Se eu tiver A sobre H igual a 1, ou seja, o espaçamento entre as chapas enrijecedoras é igual à altura da alma do meu perfil, então o meu KV vai ser igual a 5 mais 5 sobre A sobre H ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, Fazendo as contas, eu vou obter que meu KV vale 10. Então, eu tenho duas situações. Na primeira situação, eu tenho chapas com espaçamentos grandes, chapas enrijecedoras com espaçamentos grandes. E nessa segunda situação, o espaçamento entre os enrijecedores é igual à altura da alma do meu perfil, tá? Vamos jogar aqui na fórmula do λp, λp, a gente deduziu na aula passada que o λp
era igual a isso aqui, ó. Vamos buscar aqui. Lambda P é igual a 1,10 da raiz quadrada do KV vezes o E sobre a tensão de escoamento. Então, quanto maior o KV, maior o lambda P, ou seja, você aumenta a chance de que o seu perfil, de que a alma do seu perfil sofra escoamento, né, por cisalhamento, certo? Então, vejam só. Olhando aqui no gráfico, né, se eu aumento o lambda P do meu perfil, então eu estou garantindo, eu estou promovendo que eu tenho uma maior chance, né, de ter aqui escoamento, plastificação total da seção referente à alma do meu perfil por cisalhamento, né, Tudo bem? Então, ao aumentar o lambda P, né, ao aumentar o lambda P, eu aumento a chance de ter escoamento da alma do meu perfil por tensões cisalhantes. Mesma coisa acontece com o lambda R. Se eu aumento o KV, eu aumento o lambda R, né? Aumento o lambda R. E aí eu teria um maior espaço aqui para que eu tivesse flambagem inelástica, né? Flambagem inelástica. Tudo bem? Então, prosseguindo. Vamos calcular o lambda P para a segunda situação, em que o KV é igual a 10, e para a primeira situação, em que o KV é igual a 5. Então, jogando aqui na equação, né, do lambda P da segunda situação e para a primeira situação, com o KV igual a 10 na segunda e o KV igual a 5 na primeira situação, eu vou obter uma relação que é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Ou seja, quando eu trouxe, né, reduzi o espaçamento entre enrijecedores, de tal forma que a relação A sobre H caísse de 4 para 1, né, e portanto o KV foi de 5 para 10, eu aumentei aqui, né, raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 1,41. Então significa que eu aumentei aproximadamente 41% o meu lambda P, né? Aumentei o meu lambda P em aproximadamente 41%. Então isso pode ser representado aqui nesse gráfico, ó. Trouxe aqui um gráfico elaborado no Excel, em que eu tenho um perfil em que o aço tem a tensão de escoamento igual a 25 kN por centímetro quadrado, referente, por exemplo, a um MR250, certo? Eu tenho aqui o módulo de elasticidade do aço, né, 20.000 kN por centímetro quadrado, de acordo com a NBR 8800. E aí eu tenho duas situações de chapas enrijecedoras. A primeira situação em que eu tenho chapas enrijecedoras com espaçamentos grandes, né, que aí seria essa curva com esses quadrados azuis, tá? E a segunda situação em que eu tenho o espaçamento entre chapas enrijecedoras igual à altura da alma do meu perfil. E aí eu teria essa curva com essas bolinhas alaranjadas, né? Esses anéis alaranjados, tá? Então vejam só, quando eu diminuí o espaçamento entre as chapas enrijecedoras, o meu lambda P e o meu lambda R são alterados. E aí eu altero a curva da tensão resistente de cálculo do meu perfil, né? Porque aqui, ó, eu estou aumentando o patamar referente à plastificação total da alma do meu perfil por tensões cisalhantes. Como também estou aumentando o limite para que eu tenha aqui flambagem inelástica, né? Flambagem inelástica. Então, ao diminuir o espaçamento entre as chapas enrijecedoras, eu, de certa forma, estou conferindo para aquele meu perfil, né, considerando o mesmo perfil, eu estou conferindo para ele uma maior resistência ao cisalhamento, né, Então, vejam só, para um mesmo perfil em que a alma tivesse ali a mesma espessura, por exemplo, um valor aqui, né, com uma certa esbeltez,
Tudo bem? Para o mesmo perfil, com uma determinada esbeltez, lembrando que a esbeltez da alma do meu perfil é definida pela relação H sobre TW, né? Ou seja, a altura da alma do meu perfil dividido pela espessura TW. Então, para uma mesma esbeltez da alma do meu perfil, dependendo da forma como eu disponho as chapas enrijecedoras, eu posso ter aqui um acréscimo significativo na resistência ao cisalhamento de cálculo do meu perfil, certo? Então, nas situações em que eu estou verificando um perfil que não tem chapa enrijecedora e ele não passa, né? Ele não passa na verificação por força cortante, o que eu posso fazer é detalhar algumas chapas enrijecedoras naquela região em que eu tenho maiores forças cortantes e aí dessa maneira aumentar significativamente a resistência à força cortante daquele meu perfil naquela seção transversal, ou naquele trecho, né, do meu perfil, certo? Então, lá na norma, pelo estado limite último, a gente sabe que para que eu tenha o atendimento ao estado limite último, eu tenho que a minha força cortante solicitante de cálculo tem que ser menor ou igual à minha força resistente de cálculo, né? Minha força cortante resistente de cálculo. Quando eu pego, por exemplo, esse perfil aqui, ó, esse perfil aqui que está recebendo uma carga concentrada proveniente dessa outra viga aqui, ó, certo? Se nesse trecho, ao verificar a força cortante desse perfil, né, ao verificar a resistência à força cortante, se nesse trecho, sem chapas enrijecedoras, a minha força resistente de cálculo é menor do que a minha força cortante resistente solicitante de cálculo, então eu posso dispor, né? Eu posso dispor algumas chapas enrijecedoras, tá? Eu posso dispor aqui algumas chapas enrijecedoras na alma desse perfil, na região em que a força cortante é mais elevada, né? Então, dispondo chapas enrijecedoras, dispondo dessas chapas enrijecedoras, eu aumento o meu KV, né? Aumento o meu KV e, consequentemente, aumento o lambda P e o lambda R, né? Lambda R. Aumentando o lambda P e o lambda R para a mesma chapa que compõe a alma do meu perfil, eu vou ter maiores resistências, como vocês podem observar nessa curva aqui, tá? Para que a gente entenda como é que a resistência de cálculo é obtida, né, de acordo com a NBR 8800, eu trouxe aqui um print do item 5.4.3.1.1, né? Então, basicamente, a norma coloca que em seções do tipo I, H ou U, fletidas em relação ao eixo central de inércia perpendicular à alma, que é o eixo principal de inércia com a maior inércia, né? A força cortante de cálculo, resistente de cálculo, né? Ele é obtida de acordo com esse fluxograma. Então, primeiro a gente determina quem é a esbeltez da alma do meu perfil, de acordo com a relação H sobre TW. E aí, em função da esbeltez, eu determino se eu vou ter aqui uma plastificação da minha alma por cisalhamento, se eu vou ter uma flambagem inelástica ou se eu vou ter uma flambagem elástica, né? E aí, em função dessas três situações possíveis, a gente vai ter aqui as resistências de cálculo ao cisalhamento, né? As resistências de cálculo ao cisalhamento. Então, se eu tiver plastificação total da minha seção, a minha força resistente de cálculo é igual a VPL sobre gama A1, né? O fator de segurança referente ao escoamento do aço, no caso aqui por tensões cisalhantes. Quem é VPL? Bom, VPL é a força cortante que provoca plastificação total da alma do meu perfil por tensões cisalhantes. A gente já definiu ela anteriormente, mas ela é igual a 0,6, né, da tensão de escoamento do meu aço vezes a área da alma do meu perfil, né? 0,6 da tensão de escoamento porque eu estou considerando lá o critério de von Mises, né? O critério de ruptura de von Mises, tá? Se eu tiver flambagem inelástica, né?
flambagem inelástica, então a minha força cortante resistente de cálculo é igual a lambda P sobre lambda, né? Que multiplica a força cortante que provoca plastificação da alma do meu perfil, dividido por gama A1, tá? Dividido por gama A1. A gente também deduziu essa equação na aula passada, né? Só que em termos de valores nominais, tá? Em termos de valores nominais. E por fim, para a flambagem elástica, né? Para a flambagem elástica, ou seja, se o lambda for maior do que lambda R, a força cortante resistente de cálculo é igual a 1,24 da esbeltez lambda P sobre a esbeltez da alma do meu perfil ao quadrado, né? Vezes VPL sobre gama A1, né? Gama A1, tá? Então basta vocês lembrarem que a gente deduziu essas equações no vídeo anterior, né? Ó. Aqui, ó. Eu determinei quem era a força cortante que provoca flambagem, né? Flambagem por cisalhamento da alma do meu perfil, sem que o aço sofresse escoamento, né? Sem que o aço sofresse escoamento, ou seja, no limite elástico do meu material. Então a gente deduziu essa equação anteriormente, só que eu chamei de VCR com seu valor nominal, ou seja, sem divisão nenhuma pelo fator de segurança. Se eu quero obter isso aqui em termos de cálculo, né? Valores resistentes de cálculo, então basta dividir isso aqui por gama A1, e aí eu obtenho força resistente de cálculo. Continuando aqui, ó, eu ainda obtive a força referente à plastificação total da minha seção por tensões cisalhantes. Se eu quero obter isso aqui com valores de cálculo, né, a força resistente de cálculo referente ao escoamento, a plastificação total da alma da minha seção por tensões cisalhantes, basta eu pegar o meu VPL, né? Então meu VRD é igual a VPL sobre gama A1, né? Gama A1, tá bom? E aí, na situação intermediária, né? Na situação intermediária, nessa situação aqui, ó, intermediária, a minha força cortante resistente de cálculo é igual ao VI, né? O valor da força cortante resistente de cálculo, o valor da força cortante resistente com seu valor nominal referente à flambagem inelástica, né? Dividido por gama A1, né? Gama A1, tá bom? Então aí nós temos as três equações referente a cada um dos modos de ruptura que a gente possa ter na alma do nosso perfil por causa das tensões cisalhantes, seja a plastificação total da seção, a flambagem inelástica ou a flambagem elástica, né? Flambagem elástica, tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Vamos encerrando aqui a nossa quarta aula, né? Quarta aula sobre elementos de aço submetidos à força cortante. Então abraço a todos e fiquem com Deus.